semana passada, que tivemos que regravar. Deixa eu só... Já veio o anúncio aqui que está gravando. Já? Já. Aqui, ok. Quero Então, ver se está por aí, Levon. Vamos ver Ah? se vai aparecer por aí o seu José Eduardo Donato, Tá. o Gilberto aqui dos Olhos d'Água, né, do Moquém. Tá. Tem um pessoal aí, né? Vamos ver se eles vão aparecer aí hoje. Tá, ok. Abraço a todos. Outro, valeu, Ari, obrigado. Bom estudo, que Deus abençoe muito aí. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, então vamos começar. A gente está gravando, porque é para passar depois para o YouTube, o pessoal que não pode assistir hoje, eles vão assistir domingo ou segunda. Então, hoje está um dia gostoso, está friozinho, né? Está bem gostoso. E a gente queria ver se tem algum pedido de oração, algum agradecimento aí. Se tiver, é o momento para nós fazer os pedidos de orações e agradecimentos, antes de nós começar o tema, que a gente quer orar antes de começar. Tem algum pedido de oração? Eu tenho aí, Levon. Fala, Jefferson. É pro filhinho do sobrinho da Karine. Ele nasceu segunda-feira e está na UTI, Porto Alegre. Tu Pegou sabe, uma Jefferson, bactéria. uma bactéria? Isso. Tá. Tu sabe o nome dele? É Renan Joaquim. Renan Joaquim. Tá. Isso. Vamos Ela orar. pediu aí para a gente fazer uma oração para ele aí. Vamos orar porque é muito importante a intercessão, né? Orar pelas pessoas. Mais alguém? Tem algum pedido de oração? Levon, eu quero pedir pela a Lídia Fishborn. O pessoal aqui de Taquara conhece a Lídia, que é uma madeireira, Tá. material de construção. Ela, há 2 meses e meio atrás, ela sepultou um filho com 42 anos, cometido pelo Covid. E ontem, até estive com ela ali, ela sepultou um filho com 47 anos. Puxa. É um sofrimento assim que não tem palavra para descrever. E também de Covid. Então, Deus conforte o coração dessa mãe e ela vai ver amanhã, vai ouvir essa oração que será feita agora por ela também. Tá bom. Vamos orar. Mais alguém tem algum pedido de oração ou agradecimento para nós orarmos? Não tem? Não sei se alguém quer falar. É o Ivan? É Acho isso. que não. Tudo bom, doutor? Deu um probleminha aqui na câmera, no áudio aqui. Eu também, desculpa o atraso aí. Não, está muito baixo o teu som, Ivan. Está muito baixinho, não consegue ouvir. Para aí, então. Para aí que eu vou ver aqui. Está muito baixinho. Ficou um pouco, não? Não. Tu tem algum pedido, Ivan? Eu queria mais uma vez pedir pela minha irmã, Marlene, que terça-feira ela vai fazer uma cirurgia lá para ver aquele nódulo dela, sabe? Para ver se ela consegue escapar dessa aí, porque estava uma situação bem. Valeu. Vamos orar pela Marlene, né? Lídia Marlene. Ok. Então vamos... Tem mais alguém? Quer fazer algum pedido? Não? Então vamos fechar nossos olhos, vamos orar a Deus, né? Para interceder para essas pessoas e cada um de nós, hein? Pai querido, muito obrigado mais uma vez pela semana. Obrigado, Senhor, pela vida, pela paz e por tantas coisas que o Senhor tem dado para nós. E, Senhor, agora foi colocado para nós aqui alguns pedidos de oração. Vamos interceder aqui, Senhor, por favor, pelo Renan. Nenenzinho que nasceu essa semana, sobrinho da Karine, está com uma bactéria. Senhor, a gente não sabe como está o quadro dele, mas o Senhor o sabe. Te pedimos, Senhor, que o Senhor, pela sua misericórdia, o Senhor possa ajudá-lo a restabelecer, se for da sua vontade, curar essa criança, Renan. Também o Ari colocou aqui o nome da dona Lídia, que perdeu já 2 filhos. Isso não é o natural é os filhos se enterrarem os pais.
Não temos ideia o que é a dor de uma mãe no coração perder filhos. Console o coração dela, dê a paz, e o Senhor possa usar de misericórdia com ela também, Pai, por favor. Também agora pela Marlene, a irmã do Ivan, ajude ela, cuide dela, proteja, para que ela possa também ter saúde, ter uma vida normal. Ó Senhor, por favor, opera um milagre. E aqueles pedidos que ficaram ocultos, também o Senhor possa operar cada um em seus lares, cuide de cada um deles. Senhor, pedimos uma bênção agora sobre o Jorge, que vai falar sobre o milênio. Um tema muito importante, Pai, muito importante mesmo. E use ele para que nós possamos entender esse tema. Pedimos em teu nome. Amém. Jorge, é contigo aí, Jorge. Vamos lá, então. Está me ouvindo bem? Sim, o pessoal está ouvindo, né, Ari? Sim, sim, ótimo. Vou lá, então. Vou compartilhar minha tela aqui. Vou pedir para o pessoal manter os seus microfones fechados. Se tiver alguma dúvida no final ali, a gente tira as dúvidas dentro do possível. Tá vendo aí, Elevão? Bom, o assunto que nós vamos estudar aqui, dentro desse tempo que nós temos aí, a gente tenta trabalhar entre 30 e 40 minutos, acho que dá para trabalhar tranquilamente. É a sequência dos assuntos que nós propusemos para aqueles que estavam interessados em estudar um pouco mais de alguns assuntos importantes da Bíblia, e então nós vamos dar sequência aí, numa sequência de umas 4 ou 5 lições de alguns assuntos que nós julgamos muito importantes e que acabam tendo dificuldades de se entender quando se fala principalmente de eventos relacionados à volta de Jesus, por exemplo. Nós temos esse assunto do milênio. Esse assunto, se você procurar num dicionário, numa enciclopédia que vai falar sobre o assunto do milênio bíblico, você vai encontrar normalmente uma definição assim: milênio é um período em que Cristo reinará na Terra durante 1000 anos. Essa está nos dicionários padrão aí, Oxford, tal, nas enciclopédias, normalmente se tem o verbete com essa definição, de que o milênio é um período em que Cristo reinaria na Terra por 1000 anos. Infelizmente, esse conceito ele não está certo. Nós vamos ver aqui o que a Bíblia diz sobre o milênio. O milênio é um período que acontece depois da segunda vinda de Jesus. É um assunto que se encaixa bem na sequência do assunto da segunda vinda. E nós vamos estudar, então, o que a Bíblia fala sobre este assunto. Esse assunto é importante por quê? Para nós não é importante estar preparado para a volta de Jesus e estar com ele quando ele vier? Sim. Mas Deus julgou necessário nos revelar algumas coisas a mais, principalmente da maneira como Deus lida com o problema do mal no mundo. Já foi até perguntado aqui numa outra ocasião. Então, o assunto do milênio, ele serve para responder como Deus lidará com o problema do mal no mundo e o que acontecerá com os perdidos. Isso tudo se encaixa nesse assunto do milênio. Então, antes de nós entrar no assunto do milênio, o milênio ele é descrito no capítulo 20 do livro do Apocalipse. O Apocalipse tem 22 capítulos. Então, é bem no finzinho. O Apocalipse ele é um texto relativamente difícil de se entender, ele não deve ser lido assim, corrido do início ao fim, porque ele não é como se fosse um evangelho, para citar num exemplo bíblico, ele não é uma narrativa que tem um início, um meio e um fim. Não, o Apocalipse são pequenas narrativas, são blocos narrativos, que na maioria deles termina com a volta de Jesus. O Apocalipse tem lá 7 igrejas, tem os 7 selos, tem as 7 trombetas, tem as 7 últimas pragas, que são trechos dentro do livro. Normalmente, esses grupos de 7 terminam com a volta de Jesus.
E então a volta de Jesus ela tem várias descrições no livro do Apocalipse. A última vez no livro em que a volta de Jesus é descrita é aqui nesse trecho que eu selecionei aqui, que é Apocalipse 19, 11 ao 16. Veja o que diz ali, ó, vi os céus abertos e um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome chama Verbo de Deus. É uma descrição assim bem poética e meio militar da volta de Jesus. Porque diz ali, ó, e seguiam-se os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Depois nós vamos entender melhor o que é o ferir as nações. E ele mesmo as regerá com sede de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É a típica narrativa apocalíptica, e aqui é a última narrativa em que mostra Jesus aí finalmente vindo como um conquistador militar, montado num cavalo branco, com as hóstias do céu ali naquela linguagem. Quando nós estudamos sobre a volta de Jesus, nós vimos lá que Jesus aparece nas nuvens do céu, Jesus vem com todos os seus anjos, e algumas coisinhas que nós vamos recapitular hoje. Mas vejam, na última vez que a volta de Jesus aparece no livro do Apocalipse, é nesta narrativa. Logo depois dessa narrativa, tem a narrativa do milênio, o que nos dá uma pista de que o milênio ele começa no momento da segunda vinda de Jesus. Antes que a restauração desse planeta pecaminoso seja concluída, haverá um período de 1000 anos. Quando nós estudamos lá sobre a volta de Jesus, a gente aprendeu ali que Jesus virá e vai recolher os salvos nos ares, né? E ficou uma certa dúvida do que vai acontecer com os perdidos. E se nós lemos ali o resto do Novo Testamento, nós lemos lá na carta de Pedro, por exemplo, que é um momento em que Deus vai destruir todo o planeta, os elementos se desfarão, etc. e tal, né? Tem uma narrativa de destruição do planeta. Quando acontecerá isso? Também tem na narrativa do Novo Testamento ali um momento da restauração do planeta, em que serão feitas novas todas as coisas. No Antigo Testamento é dito isso em vários lugares também, assim como a descrição assim paradisíaca. Quando isso vai acontecer? Vejam, durante esse período chamado de 1000 anos, o que vai acontecer na Terra durante esse tempo? Onde estará o povo de Deus? Onde estará Satanás? Essas perguntas são respondidas quando nós estudamos esse assunto do milênio. O ponto-chave, que faz parte também daquele assunto que nós estudamos lá sobre a natureza do ser humano, em que eu ressaltei, nós vimos vários textos lá que mostram de que a recompensa de todos os seres humanos é uma recompensa que virá na carne. Eu disse lá, naquele estudo, que a Bíblia nos mostra em vários locais de que todo aquele, o bom e o mal, receberá a recompensa da parte de Deus em um corpo. Aquela ideia da alma como um elemento semi-transparente, assim, que vive dentro da pessoa, ela não é um elemento bíblico. Ela é um elemento artificial que entrou dentro da teologia cristã. Jesus, quando ele fala da ressurreição, ele tem uma declaração bastante curiosa, que ela faz eco de uma declaração que existe lá no Antigo Testamento, no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Lá o profeta Daniel já diz que, ele diz assim, olha, vai haver uma ressurreição, uns vão ressurgir para a glória eterna e outros para a vergonha eterna. Ou seja, lá no livro de Daniel já estava dizendo que haverá ressurreição tanto de bons como dos maus, porque a gente pode concluir, ficando só com o texto de Daniel 12:2, se uns vão ressurgir para o bem eterno, aquelas pessoas que aceitaram o plano de Deus. E aqueles que vão ressurgir para a vergonha eterna, os perdidos. Isso o contexto bíblico deixa relativamente claro. Jesus repete isso. Essa passagem aqui, foi Jesus que disse, veja ali, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão.
os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, ou da condenação, né? João 5, 28, 29, está no Novo Testamento, é uma frase de Jesus. O apóstolo Paulo repete isso, lá em Atos 24, 15, eu não tenho aqui o texto no slide, mas lá também diz, lá Paulo está claramente dizendo assim, ele diz, olha, haverá ressurreição de justos e de injustos. Muito importante isso. Tá? Fecha bem com aquilo que nós estudamos lá no assunto sobre a natureza do ser humano. Então, a pergunta que fica é, quando vão ocorrer as duas ressurreições? A resposta está aqui, ó. No início do milênio, nós temos a primeira ressurreição, que é a dos justos. Tem um período de 1000 anos. Depois, no final do milênio, nós temos a segunda ressurreição, daí só dos perdidos. As duas ressurreições, que já estavam ensinadas desde o Antigo Testamento, elas ocorrem, então, relacionadas ao período do milênio. Uma no começo, outra no fim. Para relembrar a do começo, é o texto de Tessalonicenses 4, 16, 17, diz lá, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse texto é claro sobre isso. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Juntamente com eles vai todo mundo entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, como mostra a figura no fundo aqui, por ocasião da volta de Jesus, nós já sabíamos isso, vai acontecer a ressurreição dos mortos em Cristo, que é a primeira. Os justos entram na presença de Cristo, viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Apocalipse 20, verso 4. Então, agora a gente começa a montar um quadro. Enquanto isso, na Terra, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Apocalipse 20, verso 5. Agora, eu convido vocês a nós lermos, que agora que a gente tem mais ou menos o quadro em mente, eu gosto de quando a gente faz o estudo sobre o milênio, as pessoas, quando a gente faz presencial, as pessoas leem, a gente lê a Bíblia no próprio livro, né? E eu gosto de ler o texto com as pessoas que estão estudando, então aqui no slide nós vamos ler juntos, para nós entender, então, o quadro que o Apocalipse 20 nos monta. Nós vamos ler os primeiros 6 versículos do capítulo 20, e os últimos nós vamos ler mais no final. Daí nós vamos ter estudado o capítulo 20 do Apocalipse inteiro. Veja o que diz ali, ó. Então vi descer do céu um anjo e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que seja solto pouco tempo. Vi também tronos. Agora, a partir do verso 4, como se a narrativa assim trocasse a câmera, né? Agora ele olha para o céu, né? Ele está vendo, ele muda o local que ele vai descrever. Os primeiros 3 versículos, eles mostram que, por ocasião da volta de Jesus, o Satanás ele ficará preso. Depois nós vamos entender como é que é essa prisão, né? Por 1000 anos. Lançou no abismo. Abismo aqui é num termo grego de lugar desolado, né? Um lugar que não tem forma. Fechou e pôs um selo. Essa coisa de botar um selo era uma iniciativa que os reis ou autoridades tinham. Então, vamos dizer assim, o anjo ali tem uma autoridade sobre o Satanás, e ele prendeu ele com uma autoridade do rei, que no caso é Jesus, que aparece como o rei dos reis. Então, o Satanás fica preso ali durante 1000 anos. Aí no verso 4, agora a câmera, vamos dizer assim, volta para o céu. Ele descreve outra coisa. Vi também tronos, e neles sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Falando dos salvos aqui. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui ele fala das pessoas que morreram por causa do testemunho de Jesus, que ele viu lá,
E aqueles que não adoraram a besta e a sua imagem e fala não receber a marca. A besta, a imagem e a marca não é o assunto de hoje, mas assim, de uma maneira que seja fácil de entender, são personagens que aparecem no livro do Apocalipse, e eles são os personagens que são os poderes políticos e religiosos que vão se levantar contra Deus e o seu povo e a sua lei na última grande crise antes da volta de Jesus. Certo? Esses são os personagens. A besta, a sua imagem e a marca, que é um assunto tão controvertido, mas o assunto não é esse hoje. Mas é interessante aqui que o autor do Apocalipse ele vê que todas as pessoas salvas são salvos de diferentes situações em que as pessoas confiaram em Deus, uns morreram e venceram ali os inimigos de Deus no tempo do fim, antes da volta de Jesus, que é a representação da besta, a imagem e a marca, e eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O verso 5. Aí ele faz um parênteses aqui no verso 5. Tem até algumas traduções da Bíblia que tem um parênteses aqui nessa frase do versículo 5. E diz assim, ó, o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Aqui ele está fazendo um parênteses para relembrar, olha, eu estou falando aqui dos salvos, tá? O restante não reviveu. Ponto. Aí ele continua a narrativa. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é aquela da ocasião da volta de Jesus. Sobre essa segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Esses são os primeiros versos, a gente consegue ter uma ideia do que acontece. Veja que aqui nesse gráfico, ele resume bem todos os elementos. Aqui, ó, os últimos dias, os tempos que estamos vivendo, vem a volta de Jesus, por ocasião da volta de Jesus é a primeira ressurreição, ressurreição dos justos, os vivos são arrebatados, todos juntos, né? Os ímpios vivos são mortos, isso aqui eu já vou explicar. Satanás é preso, a terra fica desolada. Eventos que marcam o início do milênio. O início do milênio, ele é marcado por uma ressurreição geral de todos os salvos e os eventos da volta de Jesus. Esse é o início do milênio. O que chama atenção aqui é que os ímpios vivos são mortos. Existe uma série de teorias de que ensinam de que a vida continua depois da volta de Jesus, ou de que Jesus viria secretamente, recolheria um grupo de salvos. Daí depois tem lá o surgimento de um indivíduo chamado de Anticristo, os judeus voltariam para Jerusalém, lá com o terceiro templo, e voltariam lá com seus sacrifícios, daí viria a tribulação. Esse é uma maneira de interpretação da Bíblia relativamente recente, mas ela tem ganhado muitos adeptos no mundo evangélico, e ele, infelizmente, é carente de textos que o sustentam. Quando nós estudamos as profecias, é importante que a gente siga com bastante rigidez aquela questão de que os textos não podem se contradizer uns aos outros, e os textos mais claros iluminam os menos claros. Então, essa ideia da volta secreta e tal tem até sido abandonado em alguns grupos evangélicos aí que têm revisto a sua posição. Mas nós já estudamos sobre o assunto da volta de Jesus e já vemos claramente que ela é visível, audível, presencial, ocorre uma série de eventos físicos aqui no planeta e depois da volta de Jesus não há nenhuma segunda chance. Os ímpios vivos são mortos e a terra fica desolada. Isso talvez é o que mais chame a atenção aqui. Na segunda vinda de Jesus, os ímpios serão destruídos e permanecerão mortos até o fim dos 1000 anos. Satanás é preso numa cadeia de circunstâncias, ninguém estará vivo para ser tentado. Aquela ideia de colocado preso com uma corrente, etc., provavelmente a gente vai... baseado nos textos, a gente vê que Satanás fica aqui nesse planeta com os seus anjos e ele fica num mundo destruído. Essa é a ideia da cadeia de circunstâncias que prende ali o Satanás. É muito duvidoso de que ele fique preso numa corrente ou coisa parecida. Mas também não é tão importante esse ponto. O que mais importante é que não haverá vivos durante o milênio. A única narrativa de seres vivos que nós encontramos aqui na Terra durante o milênio são aves de rapina
que vão comer os corpos de pessoas mortas ali e tal, né? Mas não há vida normal, cidades, coisas funcionando, nada disso. E não é eu que estou dizendo, vejo que eu selecionei 3 textos aqui que eu quero ler com vocês aqui, e mais alguns para vocês conferir ali no particular, que deixam claramente Antigo e Novo Testamento de que não haverá vida após o chamado dia do Senhor ou a volta de Jesus ou o dia do Filho do Homem, como o próprio Jesus se referiu. Veja aqui o texto de Jeremias, veja aqui o que o profeta diz. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, eles serão como esterco sobre a face da terra. Vejam, se haverá aqueles que os que o Senhor entregar à morte naquele dia vão ser de uma outra extremidade da terra, é uma destruição sem igual até hoje. Mas diz aqui, ó, eles não serão pranteados e nem recolhidos e nem sepultados. Por que não vão ser recolhidos? Porque não tem ninguém para recolher. Veja o que o profeta Isaías diz aqui, ó. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes. Aqui ele está falando do Satanás e seus anjos. E os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere. E castigados depois de muitos dias. Esse texto é muito curioso, porque já era dado para o profeta Isaías, que é um profeta que viveu séculos antes de Jesus, e já a base do milênio já está aqui, que naquele dia o Senhor castigará as hostes celestes, que é o Satanás sendo preso com a sua corrente, e os reis da terra na terra, que serão mortos. Serão ajuntados como presos, encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias, que é a ressurreição do juízo para os perdidos seres humanos, e o Satanás também receberá sua recompensa lá no final. Então, esse texto de Isaías está muito em consonância com esse estudo do milênio. E aqui a frase de Jesus. Veja que Jesus ele usa 2 exemplos muito claros do Antigo Testamento que falam de que que ele usa como ilustração para que depois da volta de Jesus não haverá vida no planeta. Ele usa o exemplo de Noé e o exemplo de Sodoma e Gomorra. Veja o que ele diz aqui. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, que é o dia da volta de Jesus. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Bem simples, né? Quem não estava com ele na arca morreu. Destruiu a todos aquilo. É o paralelo que acontece na volta de Jesus. Quem não estiver ao lado de Jesus vai ser destruído. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Ló vivia em Sodoma. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Esse texto é o mais claro possível. Eu considero este o melhor texto do Novo Testamento para nós deixar claro essa questão de que não haverá vida depois da volta de Jesus. Os textos dos Salmos, Sofonias e Tessalonicenses também falam no mesmo tom e deixa bem claro de que esse ensino ele está distribuído na Escritura. Então, durante os 1000 anos, veja o que acontece aqui. Os justos estão no céu, os ímpios estão mortos, Satanás está preso e a terra vazia. Não se encaixa naquela ideia antiga, lá nos primeiros séculos do cristianismo, se criou aquela ideia de que Cristo reinaria na terra durante 1000 anos. Isso trouxe, inclusive, vários problemas para a igreja. Tiveram grupos que essa ideia de que o reino de Cristo na terra, ele inclusive foi utilizado por grupos nos mais diferentes séculos assim para tentar forçar um reino cristão ou um reino da igreja na terra, um reino cristão neste mundo. Essa ideia do milênio foi muito mal usada. Então, esse assunto é importante que nós entendamos. Como eu disse no começo, lá existe uma ideia na religiosidade popular de que Cristo reinaria na terra durante os 1000 anos, mas isso está errado. Porque quando diz lá nos Tessalonicenses que nós estaremos com o Senhor nos ares, ele
nos coloca de que os justos eles irão embora para as moradas num outro lugar, não neste planeta, e esse planeta fica completamente desolado. No fim dos 1000 anos, Jesus e os salvos voltam ao mundo no fim do milênio. Veja o que diz ali, ó, o texto do Apocalipse 21, verso 2. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ela vem enfeitada como uma noiva. Então, a perspectiva ali do profeta, ali no capítulo 21, é uma descrição da cidade santa e da vida dos salvos de uma maneira bem positiva. Então, ali não tem mais muito espaço assim para a parte negativa da coisa, do que vai acontecer ali nesses momentos. Onde é descrito os eventos imediatamente depois da chegada da cidade santa, é ainda no livro do Apocalipse, é no capítulo 20. E agora nós vamos ler o resto do capítulo 20 para nós fechar o nosso estudo. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Como é que será solto? É porque ocorre a segunda ressurreição. Os perdidos todos ressurgem ali. E eles ressurgem com o mesmo caráter que eles tinham quando eles morreram. E isso não é ensinado só aqui. Aqui até não deixa bem claro, né? Mas a gente vê logo pelas consequências o que acontece. Naquela parábola conhecida do rico e do Lázaro, que o pessoal faz tanto mau uso daquela parábola, querendo ensinar de que o cara vai para o inferno e tal, um dos ensinos básicos daquela parábola é justamente o comportamento dos dois mortos. O rico, que é para ser ali o mal da história, ele continua sendo arrogante, mesmo depois de morto. Ele pede para Abraão lá, manda o Lázaro fazer uma coisa assim para mim e tal. Então é bem curioso isso, né? Que Jesus tentou ensinar isso de várias maneiras, de que a morte não muda o caráter. E aqui o que acontece também, ó. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, ou seja, agora novamente ele tem público, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Já explico o Gog e o Magog, tá? A fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, vejam, aqui mostra uma quantidade incontável de perdidos que vão ressurgir. Marcharam, então, pela superfície da terra, todos juntos, ali o Satanás e os perdidos, e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Olha só. Eles cercam a cidade santa, a Nova Jerusalém, tentando tomar ela de assalto. Uma ideia maluca, mas é, assim, o último cartucho, vamos dizer assim, do Satanás e dos perdidos. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Aí a narrativa faz o fechamento, né? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. O falso profeta aqui é outro personagem da última grande crise antes da volta de Jesus. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aí ele muda o foco. Vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ele está vendo ali Jesus como um juiz agora, né? E agora ele descreve os elementos que mostram a destruição dos perdidos que ressuscitaram naquela ocasião, e agora eles vão receber a sua recompensa também. E viu os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, né? A morte e o além entregaram os seus mortos que nele havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Esse julgamento aqui, ó, não pode ser mal entendido, tá? É um julgamento só de execução. Porque, vejam, nós já sabemos, Jesus já sabia quem estava perdido lá quando ele veio na segunda vinda, 1000 anos antes. Dá para não confundir isso. Ele já sabe quem está perdido. Aqui é um julgamento de confirmação, baseado nas obras, né?
e agora eles vão receber a sua condenação. Então, a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, ele foi lançado para dentro do lago de fogo. O ponto mais impressionante é isto, né? As pessoas os perdidos ressuscitam com o mesmo senso de inimizade contra Deus, que não muda depois da morte. E aqui, como está bem destacado no versículo que nós lemos, ali marcharam pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida, porém desceu o fogo do céu e os consumiu. Aqui é o momento final em que Deus vai destruir pecado e pecadores, e o Satanás também, todos eles juntos no lago de fogo. E o quadro fica completo assim. No final do milênio, ocorrem esses eventos aqui, a Nova Jerusalém desce do céu, os ímpios ressuscitam, Satanás é solto, juízo final, Satanás e os ímpios são destruídos, a terra é purificada e renovada. Aqueles textos de 2 Pedro 3,10 ali, que está citado aqui, que diz que se farão novas todas as coisas, e várias outras narrativas que nós temos ali no texto bíblico, essa renovação da terra, ela ocorre no final dos 1000 anos. E os salvos, eles vão viver no planeta restaurado, conforme diz o livro do Apocalipse, o planeta restaurado, este nosso planeta aqui, restaurado, será a morada dos salvos depois da destruição do pecado e dos pecadores. Era isso, Levon. Muito bem, Jorge. Muito bem. Vamos ver com o pessoal aí as dúvidas. Esse é um tema bem interessante, né? Acho que o diagrama aí ficou muito bom, né, Jorge? A volta de Jesus, ressurreição dos justos, os 1000 anos que os justos passam no céu, os mortos aqui, Satanás é preso por circunstâncias, não tem a quem tentar. A cidade de volta, aí a segunda ressurreição dos ímpios, né? E depois a destruição total. O pessoal que está nos assistindo agora aí, alguma dúvida, pode perguntar, pessoal. E aí é um assunto bem bonito e que a gente está aí para poder ajudar ou, enfim, tentar clarear. Não tenha vergonha de perguntar. Entendeu, Alex? Tá. Tranquilo. Tranquilo. É um assunto bem bonito esse assunto aí. Enquanto ninguém pergunta, me permite falar um pouquinho, Levon? Vai lá. A gente encontra muitas interpretações diferentes sobre o assunto da volta de Jesus e do milênio. É por isso que eu até propus nós fazermos a lição do milênio para aqueles que queriam continuar os estudos. Se nós olhar nas Bíblias de estudo, que eu tenho algumas aqui, Bíblias de estudos que trazem assim, comentários do livro do Apocalipse, né? Existe tanta coisa impressa sobre isso. A gente vai encontrar diversas maneiras de ver isso aí. A ideia de que o milênio, por exemplo, existe uma antiga interpretação de que o milênio é a era cristã e de que a primeira ressurreição é quando as pessoas se convertem, o início da igreja, e aí assim, o final do milênio seria na segunda vinda de Jesus, né? Isso aí era uma visão antiga dentro do cristianismo, hoje ela está praticamente abandonada, mas se via assim o milênio. Mas não é bíblico, né, Jorge? Sim, mas é o que se encontra por aí, certo? Né? Porque não se achem assim, porque você pega, por exemplo, a Bíblia de MacArthur aqui, que é uma Bíblia evangélica, a Bíblia anotada, a Bíblia de estudo, a Bíblia de referência de Scofield e outras Bíblias, elas interpretam essa coisa do milênio baseada naquela ideia do arrebatamento secreto, que é uma teoria que também ela é muito artificial, porque ela é uma fusão de vários textos tirados do seu contexto ali do Novo Testamento, com uma interpretação equivocada da profecia das 70 semanas de Daniel capítulo 9, que não vamos estudar hoje aqui, nós vamos estudar num outro momento. Mas existe uma profecia lá relacionada ao ministério de Jesus,
e ela tem uma certa dificuldade de interpretação, mas também não é tão grave assim, e infelizmente se interpretou errada aquela profecia e se criou um período de 7 anos artificial ali, que em cima disso se criou toda uma série de ideias, junto com a ideia do arrebatamento secreto, junto com vários textos do Antigo Testamento que prometem um restabelecimento de Israel, e aí se junta tudo isso e se criou um quadro profético que a gente encontra em várias bíblias de estudo no mercado. A gente tem que cuidar que quando se interpreta a profecia, nós temos que ser coerentes e cuidado para não começar a misturar as coisas de acordo com o bel prazer. Infelizmente, isso tem muito por aí. Da maneira como nós vemos aqui o milênio, ele é bastante sólido, relacionado com todos os dados bíblicos que nós temos, porque a ideia do arrebatamento, que é muito popular, ela sustenta a ideia de que a vida continua depois da volta de Jesus, e isso não é bíblico, não é bíblico. O livro de Apocalipse, ali no capítulo 20 que nós lemos ali, pode dar uma certa ideia, por exemplo, quando diz ali que Satanás ele não vai mais atentar às nações até que se complete os 1000 anos, ali aquele versículo pode dar uma certa dúvida, mas quando a gente lida com todos os dados e todos os textos, o quadro fica mais claro. Né? Então, isso que eu quero dizer assim, eu costumo dizer assim, interpretar a profecia é a coisa mais difícil que tem na teologia bíblica. Né? Por quê? Porque exige uma visão panorâmica de todo o texto bíblico. Os símbolos, etc. Isso não é uma coisa fácil. A gente costuma dar esse estudo aqui nas nossas classes bíblicas porque as pessoas têm muita dúvida em relação à ideia de quando é que é o inferno, como é que é a recompensa dos salvos e dos perdidos, porque tem aquela ideia, né? Tá, mas os perdidos, quando é que eles vão receber a sua paga, né? As pessoas às vezes têm um senso de justiça correto, é verdade que todos temos um senso de justiça. Quando é que Deus vai então recompensar os perdidos que infelizmente não mudaram, né? O estudo do milênio mostra isso, como Deus vai lidar com o mal. E para terminar, olha só que interessante, né? Vejo que Deus ele, por ocasião da ressurreição dos perdidos, ele mostra para eles mesmos que, olha, vocês ainda não adianta, não tem nada mais para fazer por vocês, entende? Eles mostram aquela revolta contra Deus, mesmo lá naquela última situação, eles se deixam levar por Satanás. Ali o texto é muito compactado, a gente não tem todos os detalhes. Né? Deus escolheu assim, não, é isso aqui que vocês têm que saber e pronto, né? E é isso que nós sabemos. E ali diz que ele sairá a seduzir todas as nações, Gog e o Magog, ali, que depois eu falo, se der um tempinho. E aí eles vão e tentam tomar a Cidade Santa. Veja só que coisa, mostra que o caráter de revolta contra Deus não mudou. E no momento, antes deles receberem a paga final no Lago de Fogo, que não queima para sempre, apesar do texto ali dizer de uma maneira forte ali, ele queima até acabar. Apesar disso, vai se cumprir aquele texto que diz lá em Filipenses 2, do 9 ao 11, que diante de Jesus se dobrará todo o joelho. Até os perdidos vão reconhecer que Deus foi justo e que deu oportunidade em cima de oportunidade, as pessoas rejeitaram, elas vão realmente dizer, não, realmente Deus é justo nos seus juízos. E essa frase aparece no Apocalipse, aparece no livro de Daniel também. Vão reconhecer que Deus foi justo e lidou de uma maneira justa e misericordiosa com os pecados e os pecadores. E o Gog e Magog, Jorge? Fala aí. O Gog e Magog é só um recurso de linguagem, viu? Porque de onde vem isso? Tinha um parente lá de um patriarca lá que tinha sobrenome de Gog, mas não é dali que vem isso. Em Ezequiel 38 e 39, Ezequiel é um profeta que viveu ali no período em que os judeus foram para o cativeiro na Babilônia. E quando terminou
terminou o cativeiro, eles puderam voltar, quando já era o Império Persa, eles puderam voltar para Jerusalém e reconstruir lá, estava tudo destruído, não tinha nada inteiro lá. Teve uma confederação de reis, vários reis se juntaram e houve uma ameaça deles ir lá e atacar o povo lá, que imagina, o povo não tinha nada, eles estavam, não tinha exército, não tinha muro, estava tudo precário assim, né? Imagina, eles estavam num processo de reconstrução, se restabelecendo na terra de novo. E aí teve uma confederação dos reis de Gog e Magog, que eram reis que existiam ali naquela região, e eles ameaçaram destruir o povo de Deus ali que estava indefeso. E aí o profeta Ezequiel recebe uma profecia ameaçando Gog e Magog, se eles atacassem, Deus iria os destruir. Olha só como é que ele usa o termo, com fogo e enxofre. Então, veja que curioso, está lá em Ezequiel 38, no versículo 22 e 23, e no 39, verso 6. Então, já houve uma ameaça de destruir os inimigos de Israel com fogo e enxofre. Esse ataque militar nunca ocorreu. Eles desistiram do ataque, não sei o porquê agora. Mas aí virou, dentro da religião judaica, virou meio que um apelido para os inimigos do povo, o Gog e o Magog. Certo? Assim, um dito popular, entendeu? E aí o João usa esse termo ali de novo. O Gog e o Magog seria a representação de todos os inimigos do povo de Israel, povo de Deus. E aí, ali no Apocalipse 20, na hora em que o Satanás reúne todos os inimigos de Deus, o profeta João usa esse termo Gog e Magog. Ele vai reunir todo mundo de Gog e Magog, né? Era um ditado popular, assim, né? Então, para nós, que a gente está muito longe dos acontecimentos, isso aí a gente requer essa explicação, né? Mas ali não são pessoas, o Gog e o Magog, não. São símbolos de uma confederação dos inimigos, como bem acontece ali naquela descrição ali dos ímpios que marcham sobre a superfície da terra e são destruídos com fogo e enxofre, da mesma maneira como estava lá em Ezequiel. Jorge, então, resumindo assim o tema dessa noite, bem resumido, aí o pessoal que quiser perguntar, por favor, aí entra aí e pergunta. Mas resumindo, quando a gente aceita a salvação, que foi o nosso último estudo, a gente aceita Jesus, pede perdão. Agora, quando Jesus voltar pela segunda vez, que foi a promessa dele, os vivos vão para o céu e os mortos que aceitaram Jesus, que tiveram uma vida em comunhão com Deus, vão ser ressuscitados. Só os mortos que morreram em Cristo, é isso? Ok? É isso aí. Então, essas duas classes, os vivos, os cristãos vivos fiéis vão para o céu, e os mortos que morreram em Cristo desde Adão vão para o céu. Os ímpios que morreram vão continuar mortos por 1000 anos. Nem vão ouvir, nem vão ficar sabendo que Jesus voltou. Não sabe de nada. Dormindo. E os ímpios vivos vão morrer, até tem uma expressão de que vão pedir para que os montes caiam sobre ele e tal. Então, esses vão morrer e vão se unir aos mortos que já estavam mortos por 1000 anos. Depois de 1000 anos, daí Jesus vem com os santos para a cidade, e aí essa segunda ressurreição, que é a dos ímpios, é isso? Só dos perdidos, todos eles, Todos desde perdidos. o Caim. Isso mesmo. E aí vem todos aqueles homens cruéis, e aí se levantam por um período de tempo ali para combater com a cidade. Daí aí vem o castigo, vem o pagamento deles, que é a destruição total. E que a gente falou, não é fogo eterno, é fogo eterno enquanto tem fogo. Agora, terminar o combustível, termina. Então, eles vão ser consumidos ali. E essa terra será renovada e os fiéis vão habitar com Jesus aqui para a eternidade e nunca mais se levantará o pecado aqui nessa terra. É mais ou menos isso, né? Resumidamente, né? Isso aí. Não sei se vocês entenderam, pessoal. Eu acho que é isso aí. E esses 1000 anos... lá no céu é pena que há pouco tempo, mas Deus vai abrir os livros para nós, né, Jorge? E vai mostrar assim, ó, por que o João lá não se salvou? Por que o outro... mas o outro era pastor, era isso, era um rapaz cristão, por que ele não está aqui no céu? Aí Deus vai abrir o registro
Essa ideia, essa questão dos registros é bom tu ter dito, né? Tem mais um pouquinho de coisas para se estudar quando se estuda o santuário e o juízo, que é um outro momento que a gente vai estudar, que aí a gente é que nem montar um quebra-cabeça, assim, a gente monta as peças das bordas que são retas, né? E aí as peças vão fechando o desenho. E isso é o bonito do estudo da Bíblia, porque as coisas elas têm que se encaixar, não pode haver um artificialismo no meio ali que não fecha. Sim. Mas a gente é importante entender que quando Jesus vem, ele já sabe a lista dos salvos. Então, ele investiga esse processo de saber quem está dentro ou está fora, e acontece antes, evidentemente, da volta de Jesus. Exato. Depois, já tem a lista do perdido e do salvo. Na ocasião da volta de Jesus, já sabe tudo isso. O que Paulo nos revela de uma maneira bem interessante, lá em 1 Coríntios 6:2, acho que é 6:2, 1 Coríntios 6:2 e 3, ele diz assim, olha, ele está discutindo um negócio lá na igreja de Corinto, e ele diz, escuta, vocês não sabiam que nós vamos julgar o mundo e os anjos, né? Aí fica assim, poxa, mas quando é que vai ser isso, né? Vai ser durante o milênio. Aparece ali que existem registros, nós vimos ali em mais de um lugar que há registros, fala de livros, não sabe bem como é isso, mas que há um registro de alguma maneira, e vai ser pelo que os dados nos mostram, os textos nos mostram, que para os salvos que estarão com Cristo os 1000 anos, Deus vai mostrar os registros de todos, o meu e o teu, Elevão. Espero que estejamos na prateleira dos salvos, viu? Porque tem a prateleira dos perdidos. Misericórdia. Então, todo mundo vai ter acesso aos registros, né? Isso aparece em vários lugares na Bíblia. E, pelo que parece, haverá acesso aos registros dos perdidos também, né? E ali tu vai ver, olha, fulano, por que o fulano não está aqui, né? É isso que Paulo queria nos mostrar. Olha, nós julgaremos o mundo. Não é que nós teremos voz ativa para dizer, não, mas por que não chama o fulano aqui que... Tu esqueceu o fulano de tal, vai dizer para Deus, né? Não esqueci, não. Ele se perdeu por causa disso, olha aí. Né? É que Deus é tão justo que ele é juiz e, ao mesmo tempo, está abrindo o seu julgamento e o seu procedimento para as pessoas saberem que ele é justo. Sim, é justamente essa questão, né? Porque Deus acaba sendo assim acusado de lidar mal com o pecado, né? O Satanás, inclusive, fez isso, né? Acusando Deus de injusto, queria que Deus fosse de que as coisas deveriam ser diferentes, né? E pelo que os textos nos mostram, haverá um acesso à maneira como Deus lidou com o problema dos pecadores, tanto os salvos como os perdidos, durante esse período dos 1000 anos. Então, já deixando claro que já estavam decidido quem está dentro, quem está fora, mas talvez há algum tipo de participação dos salvos, talvez na duração do Lago de Fogo, ou coisa parecida, mas isso é uma especulação, porque Jesus disse assim, lá no Evangelho de Lucas, ele diz o seguinte, olha, tem uns que vão receber muitos açoites, outros recebem poucos açoites, né? Então, essa questão dos muitos e poucos açoites é assim, há uma gradação de castigo, né? Isso Jesus ensinou lá. Então, esses são os textos que nós temos disponíveis e eu acho que é sensato nós ficar só dentro daquilo que nós temos revelado e o resto é Deus que sabe. Se tiver alguma opinião, daí é só especulação, né? Sim, claro. Pessoal, alguma dúvida? Vamos falar, se não tiver, a gente vai encerrar daí. Bueno, eu vou pedir então hoje... O Alex, está aí, Alex? Estou. Quer fazer oração para nós encerrar hoje? Sem problema. Vamos lá, obrigado, Alex. Vamos curvar a nossa fronte, fechar os nossos olhos e falar com Deus. Querido e amado Pai, graças te damos e graças te rendemos. A ti seja toda a honra e toda a glória. Obrigado, Pai, por abrir a nossa mente, o nosso coração para o teu entendimento. Obrigado por ter usado o Jorge, o Elevon, nesta tarefa que compete a todos os teus filhos aqui nesta terra. Que aqueles que assistiram esta palestra possam se conscientizar
que não haverá muro no final dos tempos. Ou somos de Jesus, ou somos contra ele, e somente serão salvos aqueles que estiverem do lado do nosso Senhor e Salvador. Dá-nos a tua paz, dá-nos a tua bênção, dá-nos um bom repouso e que tenhamos mais um sábado maravilhoso na tua santa companhia. É pelos méritos de Cristo Jesus que te rogamos e agradecemos. Amém. 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 Pessoal, obrigado pela presença de vocês todos. Semana que vem temos outro tema interessante. Vamos compartilhar com vocês. Vai ser todos os temas agora, vai ser temas mais teológicos assim, que vão complementar tudo que a gente falou até agora, né? Desde o início. Jorge, obrigado por hoje aí, Jorge. Valeu. Uma boa noite para vocês, pessoal.